Se você está assistindo essa aula, eu tenho certeza que não é a primeira vez que você ouve falar sobre constelações familiares em atendimentos para profissionais com profissionais da saúde e do bem-estar. Olá, meu nome é Luiz Brites e eu vou falar para você nessa aula aqui como que você pode aplicar a visão sistêmica baseada nas constelações familiares nos seus atendimentos. Hoje em dia, os atendimentos online eles vieram para ficar. E através das constelações familiares e a aplicação de bonecos online, você vai conseguir trazer muito mais efetividade, ainda muito mais efetividade para os seus atendimentos, e também eu vou te ensinar como que você pode fazer para fazer esses atendimentos online. Sessões essas que vão ser ainda mais impactantes, que vão transformar de uma forma mais efetiva a vida dos seus clientes, que vão levar você a ter muito mais indicações, porque seus clientes vão estar muito satisfeitos e você vai conseguir voltar a ter sua agenda cheia. E é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com você, uma forma para você levar as suas sessões para o próximo nível e aí você volte a receber muitas indicações. Eu quero que você encontre um caminho de prosperidade para que você possa continuar a realizar a sua missão de vida. Mas deixa eu te falar como isso é possível. As constelações familiares, elas são de fato a ciência dos relacionamentos. E se você acredita que você tem disponibilidade para implementar uma nova visão livre de preconceitos e julgamentos, a aula que eu vou compartilhar aqui com você vai agregar em muito os seus atendimentos. Eu já vi muitos profissionais por aí que não têm a agenda da maneira que eles merecem depois de tantos anos de dedicação. Com o que eu vou compartilhar aqui com você, os seus clientes eles já vão conseguir levar uma nova visão para a vida deles, para que eles possam fazer algo de prático com aquilo que você vai compartilhar, e isso significa automaticamente que eles vão ficar muito mais satisfeitos com aquilo que você está compartilhando e o ajudando. Um cliente satisfeito, ele vai conseguir com certeza te indicar para os amigos dele, para os familiares, e aí a sua agenda vai começar a ficar da maneira que você merece. O grande motivo que você vai conseguir de fato implementar isso nos seus atendimentos é que eu vou compartilhar aqui com você, é uma forma para você, antes de mais nada, olhar para você a partir da visão das constelações familiares. Nessa, a sua vida vai passar por uma transformação, o seu campo de visão de conhecimento vai se ampliar ainda mais e quando você for passar isso para os clientes, vai ter muito mais veracidade. Eu falo para meus clientes que eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. E através das constelações familiares, eu passei por processos muito profundos e eu sinto que todo cliente merece também passar por uma transformação que faça com que a vida dele seja muito mais plena. E se você se dedicar e conseguir aplicar essa visão sistêmica na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar nos seus atendimentos. Sensacional, porque você consegue ver todas as áreas da sua vida e, mais importante ainda, não ficar restrito a você apenas. Você acaba conseguindo, ao se cuidar dos outros. Eu recomendaria fazer com o Luiz Brites porque é uma pessoa que é fiel aos ensinamentos do Bert Hellinger. E, na minha opinião, de todas as pessoas que eu conheço de constelação, é a que mais tem uma percepção do campo. Eu recomendo fazer com o Luiz Brites porque me identifica a forma dele falar. Ele tem uma bagagem de conhecimento muito forte. Então, quando ele fala, ele tem base, ele tem a certeza do que ele está falando, o conhecimento dele, a bagagem que ele traz de conhecimento é muito grande e ele passa isso para a gente de uma forma que a gente consegue entender, que a maioria das pessoas não consegue se fazer entender e ele se faz entender e mais ainda, o respeito que ele tem com a fonte, que é Bert Hellinger. Hoje eu sou professor de formação de constelação familiar e eu vejo nos meus alunos a transformação que eles passam quando eles conseguem aplicar, antes de mais nada, como eu disse, essa visão na vida deles e aí, em seguida, eles conseguem aplicar a visão e as técnicas da constelação familiar em seus atendimentos de uma forma muito impactante, levando-os a receber muitas indicações. Eu também escuto muitos psicólogos e coaches do Brasil inteiro que gostariam de fazer a formação comigo, só que eles não têm a disponibilidade para estudar aproximadamente 14 meses e também, hoje em dia, a gente precisa de algo mais prático e é isso que eu gostaria de compartilhar com você.
Essa aula ela é possível depois de muitos estudos que eu comecei a perceber que existiam determinados padrões que poderiam ser levados aos atendimentos em consultórios. Eu estudei muito e trouxe o que é de melhor baseado nas melhores práticas do próprio Bert Hellinger, da Sophie Hellinger e dos seus professores. E eu faço isso, antes de mais nada, porque a minha missão de vida é que eu possa ajudar pessoas a ajudar pessoas. E se você aqui quer realizar sua missão de vida de forma próspera, ajudando o próximo, você está no lugar certo. Eu precisei ler muitos livros do Bert Hellinger até o momento que eu tive um estalo. E você não precisa passar tanto tempo assim quanto eu estudando. Nos livros, o que o Bert Hellinger compartilha são possíveis padrões para os mesmos sintomas ou questões que os clientes estão vivenciando. Se o cliente tem um problema, é muito provável que esse problema já foi relatado num livro do Bert Hellinger. E aqui eu vou compartilhar com você qual o padrão que você pode seguir. O que o Bert Hellinger trouxe para a gente de presente são as leis sistêmicas. E a partir do que eu vou falar aqui com você, você vai conseguir perceber, a partir daquilo que o cliente está te trazendo, qual é a lei sistêmica que o seu cliente está desrespeitando. E quando o seu cliente e a gente desrespeitam uma lei sistêmica, a gente paga uma multa. Uma multa em forma de sofrimento, uma multa em forma de aflições, de doenças, de sintomas. E se você conseguir expandir o seu leque para que você perceba qual a lei sistêmica que o seu cliente ele está desrespeitando, você vai conseguir de fato perceber o quanto que isso é transformador na vida dele. E esse é meu compromisso com você. Eu vou te ajudar a expandir a sua visão para que você possa perceber a partir de poucas palavras qual que é a lei sistêmica que ele está desrespeitando, e ainda vou compartilhar com você como que você pode fazer isso através dos bonecos, tanto para uma sessão presencial como para uma sessão online. Os bonecos eles são importantes porque o próprio Bert Hellinger diz que uma imagem cura mais do que 1000 palavras. E nesse momento que seu cliente entrar em contato com essa possibilidade de cura, dessa possibilidade de mudança de padrão, a sua sessão vai ficar muito mais impactante e os resultados duradouros. E essa não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu entrei em contato com muitos amigos meus e comecei a compartilhar essa maneira de aplicar a visão sistêmica nos atendimentos. Eu vou compartilhar aqui com você um padrão efetivo para você que atende em consultórios. Os meus colegas, com a mesma informação que eu vou compartilhar aqui com você, já começaram a ter resultados diferentes, diferenciados no trabalho deles. E isso também vai acontecer com você, pode confiar. Se você acredita que você pode ajudar as pessoas realizando a sua missão de vida de forma próspera, assiste essa aula aqui que eu preparei para você. Bom, vou trazer um exemplo aqui para você ver como que a gente pode atuar online através dos atendimentos com os bonecos, né? Nessa plataforma que ela chama Constele Online. E essa constelação aconteceu com uma pessoa que a hora que a gente iniciou, eu percebi que ela era uma brasileira que não estava aqui no Brasil, né? E nessa a gente já começa a prestar atenção, né? Cada detalhe que chama a nossa atenção, que a pessoa comenta, pode ser uma oportunidade de um caminho para uma possibilidade de uma vida mais plena para a pessoa. Então, a pessoa iniciou a constelação, né, falando que ela tinha cansado do Brasil e que ela estava tentando encontrar um outro lugar para poder ficar. Nessa, eu já fiquei aqui com as minhas anteninhas ligadas, porque geralmente quem busca um outro país, e ela também comentou que ela não estava muito satisfeita, estava pensando em voltar, então essa insatisfação de buscar vários países está muito relacionada à busca pelo pai, né? O Bert Hellinger fala que a mãe é a possibilidade da vida e o pai é a possibilidade do mundo. E que se a gente não está em sintonia com o pai, a gente acaba buscando o pai pelo mundo, né? Então isso já chamou muito a minha atenção e indicou como eu iria começar a constelação, né? Então, nessa que ela falou do mundo, ela já deixou essa possibilidade de que ela poderia ter alguma questão mais profunda com o pai. Nessa, eu perguntei para ela também qual que ela queria, né? Qual que era o tema que estava incomodando mais ela. E ela falou que ela vinha fazendo alguns estudos de autoconhecimento, espiritualidade, alguns tratamentos, só que ela se percebia não acreditando muito em Deus. Então, aí ela já deu 2 dicas, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade de se conectar com essa figura maior de autoridade, sem entrar nesse debate aqui,
ela já deixou bem claro que a questão dela estava em relação à figura de autoridade, que é o pai dela. 2 dicas. Primeira, o mundo está buscando o pai pelo mundo. E segunda, ela não consegue acreditar em Deus, que na verdade ela não consegue acreditar no pai. Então, nessa, eu pedi para ela, sem falar para ela o que eu estava fazendo, eu pedi para ela pegar aqui um bonequinho, aí eu coloquei aqui um bonequinho para representar ela, não falei que era ela, e coloquei aqui um bonequinho para representar o pai dela, e não falei que era o pai dela. Só dessas 2 indicações que ela deu anteriormente, eu já me senti confiante para poder falar que ela poderia ter alguma questão com o pai. E aí eu pedi para ela posicionar. Só por uma questão de cuidado, né? Porque às vezes o que a gente escuta é errado, nossos ouvidos nos enganam, eu pedi também, coloquei aqui a mãe. E aí o que a gente faz? A gente pede para o cliente posicionar, a gente não posiciona, né? Então, pedi para ela falar assim, onde você gostaria que essa menina ficasse? Ela foi explicando, colocou a menina aqui, e aí eu fui girando, já estou te mostrando aqui como funciona a plataforma. Colocou essa mulher mais ou menos aqui, né? E nessa ela colocou aqui o pai, né? E aí, para mim ficou muito claro, né? Aí eu expliquei para ela, olha, da maneira que você se posicionou aqui, indica uma possibilidade que você está tentando encontrar o seu pai. O que aconteceu entre você, o seu pai e a sua mãe? Porque percebe que algo está deixando ela ligada à mãe e no campo da mãe. Se a gente colocasse uma régua aqui para separar o pai e a mãe, uma linha, a gente ia perceber que existia um distanciamento. Qual que seria a possibilidade, né? O campo ideal para uma criança estar perante aos pais? A criança está voltada para a vida e não voltada para os pais. Então, se a criança está voltada para a vida, essa aqui é uma imagem sistêmica muito boa, que dá muita força para a criança, porque ela recebe a força através dos pais e pode ir para a vida dela aqui na frente, né? E às vezes a gente pode até colocar aqui a figura representando a vida dela. E aí, o que acontece? Ela contou que nesse momento aqui, quando ela era criança, né? Nesse momento ela contou que quando ela era criança, o pai traiu a mãe e ela acabou ficando com a mãe e a mãe falava muito mal do pai. Então, se uma mãe fala mal do pai, isso significa que a criança busca o pai, porque ela quer amar o pai. E aí, o que a gente fez nessa constelação? Eu coloquei aqui a criança olhando para a mãe, ela já tinha indicado, né, que ela tinha ficado no campo da mãe, e aí a gente aperta aqui esse botãozinho de visão. Nessa, ela consegue olhar para a mãe e consegue olhar para o pai. E aí eu pedi para ela falar, mamãe, por favor, deixe eu amar o papai. Quando ela fala isso, emoções vêm, ela chorou, ela ficou bem conectada com essa história e ela achava que ela ainda não tinha permissão. E eu pedi para ela repetir, por favor, mamãe, deixa eu amar o papai. E aí eu falei mais uma coisa, eu falei para ela, assim, olhe para sua mãe e para o seu pai e diga assim, esse assunto de vocês é muito pesado para mim, eu preciso ir para minha vida. E aí eu coloquei aqui uma representação para a vida, aqui, falei para ela, como que você se sente aqui olhando para o seu pai e para sua mãe? Assim, ainda me causa um pouco de desconforto. E aí eu falei para ela, e se eu virar você para sua vida? Assim, agora eu fico melhor. Aí eu falei para ela, como você se sente mais leve? Se eu colocar você aqui, você fica com uma sensação de leveza no corpo? Ela falou, sim, eu fico. E se eu colocar você aqui, no meio dos dois, se envolvendo nos assuntos deles, no divórcio que aconteceu, na traição, e você no meio, tentando resolver? Ela falou, aqui fica muito pesado. Então nesse momento, você olha para sua vida e vai para ela. Aqui você fica melhor? Ela falou, sim, aqui eu fico melhor. E aí, eu pedi para ela olhar para o pai e para a mãe, novamente. Falei assim para ela, por favor, olhe para o seu pai e para sua mãe e fale, papai e mamãe, eu sou só a pequena, a filha de vocês.
Falei aqui uma sessão que durou aproximadamente 20 minutos, com muitas lágrimas e com resultados muito efetivos para a vida da pessoa. Que bom que você continua aqui assistindo esse vídeo, isso quer dizer que você gostou da aula. E olha que eu falei apenas de uma maneira de atendimento. Como eu disse lá na aula, a gente precisa perceber que o cliente nunca está chateado pelo motivo que ele imagina. E através da visão das constelações familiares, a gente encontra o verdadeiro motivo, o motivo raiz que está levando ele a ter padrões repetitivos na vida dele e uma dificuldade de transformação. Mas fique tranquila, porque esse conhecimento do Bert Hellinger, ele toca a alma, toca o nosso coração de uma maneira tão profunda que você já vai conseguir intuitivamente começar a utilizar esse conhecimento, essa sabedoria do Bert Hellinger nos seus atendimentos. Quer você queira usar os bonecos ou não, você que vai poder escolher a maneira mais profunda de entrar em contato e de compartilhar esse conhecimento nos seus atendimentos. Então deixa eu fazer um resuminho aqui um pouco rápido para você. O pai, ele significa a nossa força, a força para ir trabalhar. O pai é aquela energia que coloca a gente em cima da bicicleta e faz a gente ir para a vida. Outros exemplos de clientes que podem estar com alguma questão com o pai. Clientes que estão sempre buscando um reconhecimento e eles não conseguem, eles estão sempre querendo e está faltando sempre alguém dizer que o trabalho deles está bom, e mesmo quando alguém disse, ele não consegue reconhecer que o trabalho está de fato bom. Pessoas que têm a tendência de ficar viajando pelo mundo, pessoas que não encontram sentido naquilo que eles estão fazendo, e uma outra possibilidade também é ligada a falta de reconhecimento, porque na verdade ele está buscando o reconhecimento do pai. Pessoas que têm muitas discussões no trabalho e também pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o chefe. Tudo isso que eu estou te falando é baseado na visão das constelações familiares, que você não precisa necessariamente fazer uma constelação. A constelação vai trazer a raiz do incômodo. E se você já sabe qual que é o padrão que está relacionado a determinada raiz, seus atendimentos e seus clientes vão ganhar muito com isso. Eu acredito tanto nisso que eu estou compartilhando com você, que eu separei tudo isso por módulos em um curso que tem certificação ABRAT. Os módulos que vão ampliar a sua visão, que vão expandir o seu campo de percepção para saber de fato qual que é a causa raiz que está levando o cliente a te procurar, são o seguinte: todas as dinâmicas de pai, aqui eu compartilhei apenas algumas, todas as dinâmicas de mãe, todas as dinâmicas das leis sistêmicas. Pai e mãe são só uma lei sistêmica. As dinâmicas que estão relacionadas ao processo financeiro e do trabalho, sessões já preparadas para que você possa compartilhar com seus clientes que têm questões como crise existencial, sessões também para clientes que não sabem qual que é o papel deles no mundo, sessões para clientes que não conseguem mudar de jeito nenhum. Você também vai aprender como aplicar a pedagogia sistêmica caso você venha a trabalhar em escolas. Você vai saber qual que é a postura de um terapeuta sistêmico e qual que é o verdadeiro papel do profissional da saúde e do bem-estar para atendimentos efetivos. E você também vai saber como fazer um apoio psicológico para pessoas doentes e também para pessoas com problemas sentimentais. Também vou compartilhar aqui quais são os sentimentos e emoções humanas, para que você possa saber onde que você deve atuar ou não. Prática de constelações com os bonecos e outro bônus secreto, que eu vou te oferecer um apoio e acompanhamento às suas sessões. Tudo isso você consegue acessar online, de onde você quiser e na hora que for melhor para você. Além do mais, toda segunda-feira eu tenho um grupo de estudos com meus alunos de formação e você também vai poder participar dessas aulas que, se você não tiver disponibilidade para participar ao vivo, ela é gravada e disponibilizada no nosso grupo de Telegram, que está sempre disponível para você tirar todas as suas dúvidas. Para você fazer uma formação de constelação comigo, você vai precisar de 14 meses aproximadamente e um investimento de R$ 7.500. Aqui, por esse curso, que também tem certificação ABRAT, você vai pagar muito menos. Infelizmente a minha agenda, ou felizmente a minha agenda, ela está muito lotada e eu não vou conseguir fazer uma mentoria dedicada exclusiva a você. Mas com o curso vai ser como se eu estivesse sentado do seu lado. Eu te espero lá no curso, nas aulas, no grupo do Telegram, para que a gente possa realizar juntos a nossa missão de vida de ajudar as pessoas de forma próspera. Eu te espero lá.